Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Eu sou o seu irmão, aquele que veio lá do sistema, teve ali como 40 anos como pastor, teólogo, e hoje estou aqui. Repudiei tudo e estou aqui na graça, que é a única verdade que está aqui dentro. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal. Eu tenho uma mensagem para todos nós, do sertão nordestino, de todo este nosso Brasil, sul, leste, oeste, todo o nosso Brasil. Um abraço de coração para todos vocês. E o tema da mensagem é essa: alma aprisionada. Irmão Nilson, o que quer dizer alma aprisionada? Vamos lá. A prisão, qualquer tipo de prisão, o homem pode conseguir escapar dessa prisão. Ainda que o homem carrega nos seus pulsos uma algema. Ou como antes, os escravos, vocês sabem, pelas histórias, que os escravos eram acorrentados. E muitos fugiam. E muitos prisioneiros também, mesmo dentro da cadeia, eles ficavam com a algema, muitas vezes nos pés e na mão. Mas quando eles conseguiam fugir, eles tinham como se livrar daquela algema. Mas de que forma? Procurando um ferreiro, ou mesmo um parente procurava ali uma ferramenta e conseguia quebrar aquela corrente. Ele era livre. Hoje já não há mais necessidade disso, porque existe uma ferramenta, um alicate enorme e grande que corta a corrente da grossura de um dedo. Bate uma corrente numa barra de ferro e corta. Nas construções civis hoje não precisa mais estar serrando o ferro para construção. Já existe o alicatão para cortar. E eles conseguem se livrar. O passarinho, da mesma forma. A gente vê, se você começar a olhar, você começa a meditar. Medita comigo. Que um elefante, quando ele é pego de pequeno na selva, ele é levado e ali eles colocam uma corrente no pé daquele elefante e amarra ali num poste, numa árvore, e aquele elefante fica preso ali. Eles colocam ali água, capim ali para o elefante, e o elefante fica ali. Fica dia e noite, porque o elefante não deita para dormir, ele dorme em pé. Eu morei na cidade Frutal, estado de Minas, no Triângulo Mineiro. Eu era criança, ali tinha um circo, onde tinha leões, tinha tigre, onças e tinha elefante, tinha camelo. Os elefantes ficavam amarrados a uma corrente no pé dele e ele ficava amarrado o dia inteiro, só era solto na hora que ele ia participar de um espetáculo. Ali no picadeiro, ele levava ele e ele voltava para o mesmo lugar. Então ali ele ia crescendo. Aquele elefante ia crescendo, crescendo, até que se tornava um elefante já adulto. O elefante chega a pesar 6 toneladas, aquele elefante, e chega a ter 4 metros de altura. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que depois dele acostumado com aquela corrente, se colocar um barbante na perna dele,
e colocar um cabo de vassoura, pegar um cabo de vassoura, fincar um cabinho de vassoura no chão e amarrar, ele vai ficar ali. Porque na mente dele, ele está preso. Ele já se acostumou, está ali, ele não sai dali. Porque isso também eu vi nos Estados Unidos, onde eles colocam um fio elétrico debaixo da terra. Lá não existe muro, a maior parte das casas não tem muro, é tudo aberto. E eu passava muitas vezes, o cachorro latia, mas ele não vinha até onde eu estava. Aí eu dizia, mas por quê? Porque tem um fio elétrico debaixo da terra. Escava aí mais ou menos um palmo, mais ou menos, e coloca ali um fio. E o cachorro, no início, 2, 3 vezes, ele vem e toma um choque que chega a cair para trás. Aí ele toma medo. Ele só vem só até ali, fica mais ou menos 1 metro retirado, ele não aproxima mais. Porque a sua mente, a mente daquele animal, já se acostumou com aquele perigo que ele pode correr. Assim também é um passarinho dentro de uma gaiola. Aquele passarinho, ele cria ali dentro daquela gaiola, chocado ali dentro daquela gaiola, de pequenininho, ele vai empenando, vai ficando ali, tal. Por fim, ele não sabe voar, ele não sabe se alimentar sozinho. Então não tem como ele sair dali, ele está ali. Mas se o dono abrir as portas daquela gaiola, ele vai chegar até na portinha, dá uma olhada e volta para dentro. Pode deixar a porta da gaiola aberta dia, noite, que ele não vai sair, porque está aprisionado. Agora, voltando para o termo da mensagem. Alma aprisionada. A alma está presa. Está presa no quê, irmão Nilson? Está preso naquilo que foi colocado dentro da sua mente. Uma criança, quando nasce, é como uma jarra. Vamos fazer uma comparação, uma jarra. Uma jarra, ela está vazia. Assim também uma criança, quando nasce, que ela vai crescendo, a sua mente está vazia, ela não sabe palavra nenhuma. Se ninguém ensinar, ela não sabe falar nada, não sabe ouvir, não sabe falar. Então, como aquela jarra, você vai colocando ali dentro daquela jarra tudo que você queira, você vai colocando ali dentro daquela jarra. Por fim, aquela jarra se enche. Depois que ela se encheu, ela não cabe mais. Então, assim também é a mente do homem. A criança, ela nasce, ela aprende a falar papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, tal, vai crescendo, aprende a pedir papá, dormir e vai crescendo, vai aprendendo tudo que os pais ensinam. Depois vai para a escola, chega lá e tem outro ensinamento, aprende o que é letra, o que é escrever, o que é fazer conta e assim por diante. Depois entra dentro da religião. Mas há muitas crianças que já começam dentro da religião desde que nasceu. Nasceu, os pais levam para a religião. Chega lá, eles têm aquele costume antigo que se usava no capítulo 2 e 25 de Lucas, que foi apresentado Jesus aos 8 dias de nascido. Ele foi circuncidado por Simeão e apresentado no templo, que era um costume da lei. Isso não existe, mas as religiões costumam, até o dia de hoje, fazendo essa mesma coisa. Tudo que este livro repudiou, acabou, não existe mais. Eles pegam tudo de volta e traz todo aquele lixo, porque a lei é um lixo, um verdadeiro lixo, um lixão. Porque a lei foi banida. Se ela acabou, foi comparada como um lixo, não serve para nada. Para que serve a lei? Para nada. Para que serve o lixo? Para nada. O lixo hoje, muitos lugares, o lixo é jogado e é coberto com terra. Outros eles conseguem ainda tirar ali algum aproveito do lixo, mas o lixo não tem serventia nenhuma. Então a lei que está aqui dentro de Moisés, ela não tem validade nenhuma.
E os 4 livros, Mateus, Marcos e Lucas, não têm validade nenhuma para nós, gentio. As cartas dos apóstolos Pedro, João, Tiago, para nós não tem validade nenhuma. Então nós não temos que pegar isso e trazer para dentro de nós, não dentro da chamada igreja, que a igreja não passa de parede, com teto, mas a igreja são vidas, somos nós. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que a criança começa a aprender, você tem que dizimar, você tem que passar pelo batismo, para se purificar dos seus pecados. Olha aqui, ó, João batizava no Jordão, os discípulos batizavam. Se você olhar lá no capítulo 4 de João, logo no primeiro versículo, diz que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. A apresentação de criança, está lá na Velha Aliança, está lá a Páscoa. Eles querem imitar a Páscoa, mas a Páscoa foi aquela que Jesus fez com os seus apóstolos. Mas ceia é jantar. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando, o apóstolo Paulo estava falando de uma janta em Coríntios capítulo 11. Desde o versículo 17 em diante, você vai entender que aquilo era um jantar que existia na igreja de Corinto. E Paulo estava corrigindo aquele povo. Então, eles pegam essa repreensão do apóstolo Paulo e traz para dentro do templo deles. Então, tudo que eles pegam é refúgio. Tudo que esses movimentos religiosos pegam é refúgio. Eles não pegam nada do que está aqui dentro. Que o maior mandamento que está aqui dentro é Romanos, capítulo 5, versículo 14. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei de Deus. Pronto. O amor está acima de todos os outros dons. Ah, você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em língua. Ah, você tem que aprender isso, você tem que aprender a amar. É o maior mandamento que Jesus diz, um mandamento novo eu vos dou, me parece que está no capítulo 15, versículo 11 e 12 de João. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque na velha aliança não tinha amor um para o outro. Ninguém chamava ninguém de irmão, não tinha esse negócio de irmão. Aquele tempo era olho por olho, dente por dente. Então, o amor, a esperança e a fé é o que diz no capítulo 13 aí de Coríntios, 1 Coríntios, você vai ver lá pelo fim do versículo 12 e 13, fala que essas três é o que permanece. E eu pergunto, existe isso dentro das denominações? Não. Então, voltando para o tema da mensagem, mente aprisionada. E a mente daquela pessoa aprende que ela tem que dar 10% do seu salário, não só do seu salário, todo o dinheiro que entrar na mão dela. Ela tem que tirar 10%. Se ela vendeu a casa, ela tem que tirar. Se ela vendeu um carro, ela tem que tirar. Se ela ganhou uma herança, ela tem que tirar. Além disso, tem as ofertas, sendo eles que dízimo é comida. Oferta vem de oferenda. O apóstolo Paulo pregou no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele diz coleta. E isso é uma coisa que dava de espontâneo. Você sentia, dava segundo o que você sentia. Dava uma coleta para ajudar. Para Paulo comprar carro, avião, comprar mansão, segurança, guarda-costa, não. Para levar para os irmãos necessitados. Para isso. Esse é o sentido. Então não tem nada a ver o que prega, o que ensina essas denominações. Mas voltando para o tema da mensagem. Por que a alma presa está aprisionada? Porque aquela pessoa cresce ali dentro. Desde pequenininho, seus primeiros dias de nascido, ela cresce. Quando ela chega lá na frente, não há quem tira da mente dela, que ela acha que é só ali, como testemunha de Jeová. Eles pregam dizendo que o reino de Deus é aqui na terra. Então, se o reino de Deus é aqui na terra,
que eles pegam lá no 37 de Salmo, em versículo 29, e pega também lá no capítulo 5 e 5 de Mateus, eles pegam esses versículos e começam a trabalhar em cima disso daí. Mas você vê que eles não têm amor, nem entre eles mesmos, porque se um filho parar de ir nessa denominação, ele é expulso da casa. Se a esposa parar, o marido tem que separar da esposa. Não pode, tem que ser unido à família. Agora eu pergunto, que amor é esse? E não vai longe, porque a congregação cristã do Brasil também não fica atrás, é a mesma coisa. Se você está lá dentro, você é considerado irmão, porque eles pregam e batem de pé firme, que é a única que vai para o céu. Fora dela não há salvação. Ela iniciou aqui no Brasil em 1910. E antes dela, ninguém heredava a vida eterna, porque só ela tem a salvação. E aí, como é que você vê isso? E as pessoas que estão lá dentro da Testemunha de Jeová, dentro da congregação, dentro da Deus e Amor, dentro de várias denominações que são heresia, pura heresia, nada mais do que isso, as pessoas estão com a mente presa, não consegue desprender, não há água que lava a mente dessas pessoas. Não adianta tentar lavar com água. Não adianta tentar a palavra, porque você vai e leva a verdade para eles. Eles combatem contra a verdade. Eu já tenho levado a Bíblia e falo, abre a Bíblia no capítulo tal e versículo tal. A pessoa pega e abre e fala, irmão, mas o pastor não ensina, não é assim não. Isso aqui você está torcendo. Torcendo não, você não está lendo aí? Mas eu aprendi assim, assim, assim. Você aprendeu assim, mas não é assim. Esse tema, mesmo olhando dentro desta palavra, eles começam a questionar. Por quê? Porque a sua mente está presa a uma denominação que ensinou que fora dali não há salvação. Que aquele homem é o seu único pastor, aquele pai da fé, o seu pai Abraão, que eu ouvi muito essas besteiras, que aquele homem intercede, que é outra mentira, que intercede é o Espírito Santo, 8:26 de Romanos. O Espírito Santo é o único que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estou orando, toda noite eu passo a noite toda orando. Isso é uma mentira, porque a mesma palavra diz que nós não sabemos orar. Eu não sei orar, você não sabe orar. Não existe homem na face da terra que sabe orar. Esse livro diz. E aí? 8:26 de Romanos. Não sabemos, diz Paulo, nem Paulo incluiu ele também, não sabemos, então ele também está incluído. Não sabemos orar como se deve ou como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós, com um gemido inexprimível diante de Deus. É ele que leva nossas causas a Deus. Então, voltando para o tema da mensagem. Mente poluída, mente aprisionada. Ela morre, mas não aceita a verdadeira graça de Cristo. Porque 2:8 de Efésios, pela graça sois salvos. Paulo já disse isso há 2000 anos atrás. E isso não vem de vós, bem claro. Não vem de vocês. É um dom de Deus. Então a salvação é um dom de Deus. Porque Deus o separou, você olhando para o capítulo 9:21 de Romano, diz que há vaso de honra e vaso de desonra dentro do local chamado casa de Deus. Então, meu irmão, se você olhar, você vê muita gente que não aceita. Eu conheço pessoas que o marido aceitou, a mulher aceitou, mas a família não aceitou. E continua lá dentro, e começa um desentendimento. Porque a mulher aceitou a graça, mas ela tem que ouvir a graça escondido, porque o marido não aceita. Então, muitas vezes, vice-versa. O marido aceitou, eu tenho um amigo meu que aceitou, mas a mulher não aceita. A mulher continua. Então, há desavença.
dentro das casas, dos lares, por causa da verdade. Por quê? Porque a mente está aprisionada dentro de um sistema mentiroso e não há quem consegue. Agora, Deus é o único que consegue limpar, como limpou a minha e da minha esposa. Eu vi pela primeira vez, repudiei um pouco, aceitei alguma coisa, outra não, e fui indo, e hoje eu estou liberto, porque é muita gente que tem vindo para a graça. Depois eu volto lá, eu faço estudo, fui na casa de algumas pessoas, fiz estudo, estudei com eles, mostrei e tal, e eles marcaram e fizeram. Foi volta. O pastor veio atrás de nós voltemos, porque não sei o que, tal, mas nós cremos na graça, mas a gente acostumou lá. Então tudo bem. Isso tem um irmão aí, que eu tô na casa dele pregando a graça para ele, daqui a pouco ele fala assim, irmão, daqui a pouco é a hora de eu tomar banho para a igreja, que hoje é dia de ceia. Eu peguei e falei, então não vou mais. Fazer o quê? Umas 3 vezes aconteceu isso. Eu estou pregando, começa a escurecer, fazer, já está quase na hora de eu ir para a igreja, porque hoje é dia não sei do que. Então uma pessoa dessa entra aqui, sai aqui. Então não adianta, por quê? Porque a alma dele já está aprisionada, está presa dentro de um sistema religioso que só Deus pode libertar. Então não adianta abrir esse livro. Você pode abrir quantas vezes, fazer curso de teologia, fazer escola dominical, fazer tudo. Mas Deus precisa abrir a mente do homem. Então, como eu disse, assim como um elefante acha que está preso e tem um barbante, mas ele acostumou. Ele sente que algo está na perna dele e ele acha que ele está preso, então ele não sai dali. Um passarinho acostumou dentro daquela gaiola, não consegue sair fora dali, só acostumou dentro daquele espacinho ali, ele não consegue desprender dali. E a pessoa que nasceu dentro de uma denominação, dentro de uma seita dessa, ele acredita profundamente que fora dali não há salvação, que ele só vai para o céu ali dentro. E ainda ele ouve o seu líder falar assim, fulano saiu daqui, olha o que aconteceu na vida dele. A casa dele foi assaltada. Olha, ele bateu o carro. Olha, ele ficou doente. Olha, não sei o quê. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, para trazer medo. Porque quando uma pessoa sai dentro de uma seita dessa, eles ficam torcendo para as coisas dar errada, para eles poderem ter argumento, para poder falar na frente. Olha, fulano saiu daqui, você lembra? Que ele estava aqui, ele tinha isso, tinha aquilo outro, agora ele não tem mais. Por quê? Porque ele saiu debaixo da minha cobertura, saiu de dentro da casa de Deus. Agora ele está nas mãos do inimigo, o diabo está dominando a vida dele. Então cuidado, irmão, porque se uma pessoa sair lá de dentro e ter uma vida de vitória, abundância e tantas coisas, aí fala, fulano saiu daqui, hoje ele tem carro, tem casa, tem apartamento, tem bom emprego, tem isso, tem aquilo outro. Isso mostra que a religião não está servindo para nada. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, fique com essa palavra, medita que essa é a grande verdade. Quando você fala da graça, a pessoa não aceita porque a alma dele está aprisionada dentro do sistema religioso. Curte esta mensagem, compartilhe. Graça e a paz permanece sobre nós. Graça e paz para todos nós. Bye, bye.